Conhecida em toda a sua história como uma torcida que rejeitava amizades, que rejeitava alianças com outras torcidas, os Gaviões da Fiel mudaram um pouco a sua forma de enxergar o ramo de torcidas organizadas e se aproximaram de muitas torcidas nos últimos anos. Este é mais um vídeo aqui do canal Cancheiro, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Stormovski, desde já agradeço a sua audiência, te convido para curtir o vídeo, comentar aqui embaixo, hypem o vídeo também, que é uma nova função que tem aqui no YouTube, próxima dos comentários. E desde já agradeço a vocês por todo esse trabalho que tem me ajudado, de vocês de comentarem e principalmente curtirem os vídeos aqui. Bom, gente, vamos falar então a respeito dessas amizades, dessas boas relações dos Gaviões da Fiel, uma torcida que sempre se vangloriou em relação às suas rivais por não precisar de aliadas, por não precisar fazer parte de nenhuma aliança, de nenhuma união. E de fato, os Gaviões da Fiel não participam de uma união oficial, não aquela união do punho cruzado, do dedo pro alto, do punho colado. Os Gaviões sempre falaram que a união era a própria união dos próprios Gaviões. Porém, embora já lá no início, já nos meados dos anos 90, os Gaviões sempre tiveram algumas boas relações. Agora, oficialmente, a torcida do Corinthians, a maior torcida do Corinthians, para mim, a maior torcida organizada do Brasil, tem boas amizades e oficiais. Então já são comuns que nos jogos não tem mais nem aquele receio de mostrar que não tem amizade. Os Gaviões já colocam isso publicamente, tiram fotos, e a gente vai falar sobre cada uma dessas grandes amizades dos Gaviões, começando pelo Rio de Janeiro, em que a torcida do Corinthians é muito próxima da Fúria Jovem do Botafogo, uma torcida que dominou a arquibancada botafoguense agora nos últimos anos, superou a torcida jovem do Botafogo como a principal organizada, embora a jovem tenha mais tradição, mais história. A Fúria hoje é uma das torcidas que até gera um pé atrás com as suas rivais, e por compartilhar as mesmas cores, por compartilhar ideias semelhantes, por ter rivais muito semelhantes, essa aproximação agora é oficial, e sempre que tem um Corinthians e Botafogo, ou um Botafogo e Corinthians, ou o Corinthians vai jogar no Rio, ou o Botafogo vai jogar em São Paulo, as torcidas confraternizam e fazem aquela escolta muito popular entre os torcedores, que ajuda uma a outra, principalmente os Gaviões, a Fúria, porque é a torcida de maior número, e essa boa relação ela é muito oficial hoje, inclusive com a Fúria sendo uma das maiores rivais da Mancha Verde. Já teve até troca de tiro, aquele documentário The Real Football Factors, que é muito conhecido, numa troca de tiros ali que a Fúria tenta e consegue até tirar no ônibus da Mancha. Então assim, gente, é uma relação muito próxima dos Gaviões da Fiel com a Fúria Jovem do Botafogo. Fiquem atentos, porque sempre é um jogo de tensão entre Corinthians e Botafogo, porque as outras organizadas do Botafogo não compactuam muito com essa boa relação da Fúria com os Gaviões da Fiel. Inclusive, a Jovem do Botafogo já foi muito próxima da Mancha Verde, compartilha da mesma união, e isso gera um jogo de tensão. Fiquem atentos em Corinthians e Botafogo, porque apesar de ser um jogo ameno entre os Gaviões e a Fúria, pode gerar confusão com outras organizadas. Outra grande amiga dos Gaviões da Fiel é os Gaviões, que é a torcida Xará dos Gaviões da Fiel, os Gaviões Alvinegros, que é a torcida do Figueirense em Santa Catarina, uma torcida que se inspira completamente nos Gaviões da Fiel, tem as mesmas músicas, as mesmas cores, a mesma ideia, a mesma rival, inclusive, porque a rival dos Gaviões Alvinegros do Figueirense é a Mancha Azul do Avaí, então ambas têm uma mancha como maior rival, e é isso também, né, que fortalece essa boa união entre os Gaviões Alvinegros e os Gaviões da Fiel. Corinthians e Figueirense é difícil de se cruzarem, mas em um Corinthians e Avaí, ou Corinthians e outros times de Santa Catarina, podem contar que os Gaviões Alvinegros sempre vão dar um suporte para os Gaviões da Fiel e vice-versa, porque são torcidas muito próximas e muito semelhantes. Outra torcida que é muito amiga dos Gaviões da Fiel e gera uma polêmica por conta disso é a torcida remoçada, torcida do Remo lá do norte do Pará, uma torcida que sempre gera um ponto de interrogação, aí, um ponto de atenção das rivais, porque o norte lá do Brasil é complicado em relação a torcidas. Inclusive, ano passado morreu um torcedor do Corinthians em uma briga com uma rival da torcida do Remo, e não fica muito claro em quem que foi. Na verdade ficou, né? Depois assumiram ali que a TUTB foi a responsável por essa questão aí do assassinato de um torcedor dos Gaviões da Fiel, torcedor do Paysandu. Então, gente, é um jogo que gera sempre um ponto de atenção, e a torcida remoçada, apesar de ser amiga de várias rivais dos Gaviões da Fiel, é uma grande amiga e uma amizade muito forte entre remoçada e os Gaviões da Fiel. O Remo também tem outras torcidas que fazem parte do Punho Cruzado, os Piratas Azulinos lá, então Remo e Corinthians também é um jogo de tensão. E olhem só como isso chama atenção, gente.
por mais que seja um jogo em que torcidas são amigas, o fato de outras organizadas não compactuarem com essas uniões gera um ponto de atenção em relação a possíveis violências. Então, um jogo que é para ser ameno, às vezes, pode ser complicado por conta disso. Agora, gente, eu vou trazer para vocês uma informação que, como eu disse para vocês, gente, eu não faço parte de organizada, eu torço por Internacional, já fui na Barra várias vezes lá na Popular, mas oficialmente eu não faço parte de organizada. Eu sou jornalista esportivo, trabalho no maior canal aí de jornalismo do Brasil em relação ao Inter, o canal do Fabiano Baldasso, mas tenho esse hobby de gostar de torcidas e transformei isso em um canal. Então eu não deixo também de me informar sobre isso. Eu conversei com alguns torcedores, especialmente da Camisa 12, dos Gaviões da Fiel aí, e, gente, eu tenho uma boa relação com esses torcedores e eu não sei se isso é novidade para vocês, mas para mim é uma tentativa de aproximação dos fanáticos do Atlético Paranaense com os Gaviões da Fiel. Algo que foi inicialmente rechaçado pelos Gaviões, oficialmente também, mas teve essa tentativa de aproximação da torcida do Atlético Paranaense, que tem aí uma série de interrogações, aí, uma série de problemas em relação a alianças e amizades. Os fanáticos são bem complicados nessa questão, mas teve uma tentativa de aproximação e até, de certa forma, aceita por alguns torcedores, mas oficialmente não tem nada entre os corintianos e os torcedores do Furacão. Pra mim, isso foi novidade, gente. Eu não sei pra vocês. Eu sei que tem muita gente que assiste o canal que é de organizada, não é só torcedor leigo. Então comentem aqui embaixo se é novidade pra vocês. É uma informação que eu recebi, gente. Eu não sei até que ponto procede. Se não procede, também podem comentar aqui, mas recebi essa informação de alguns torcedores que são de organizados lá do Corinthians. Então, essa tentativa aí dos fanáticos do Atlético Paranaense se aproximar. Tem também, gente, uma amizade, um respeito entre a torcida do Corinthians e do Boca Juniors, entre os Gaviões e a La Doce, barra do Boca Juniors. Já teve recepção da torcida do Corinthians a La Doce, já teve recepção lá na Argentina também, por mais que as equipes tenham aí travado os confrontos históricos no campo nos últimos anos, tem essa boa relação entre a La Doce do Boca e os Gaviões da Fiel, uma amizade fora do Brasil aí, da torcida corintiana, uma curiosidade, mas não é nada oficial, tá, gente? Mas tem aquela reciprocidade, aquele churrasco, aquela boa relação entre as torcidas. Para mim, as duas maiores torcidas da América aí na arquibancada, eu sei que vocês podem discordar e muitos vão discordar, mas na arquibancada, acho que o sinônimo de arquibancada, os Gaviões do Brasil e a torcida do Boca na Argentina representam isso muito bem. É isso então, gente. Essas são as principais amizades